E o padre Cláudio Scherer, que ficou internado por 3 meses por causa da Covid-19, se recupera na casa paroquial. E é com ele que a gente conversa agora ao vivo. Bom dia, padre. Olha, Bom que dia. satisfação de vê-lo e de falar com o senhor. A minha também. Como Fico é que, muito contente em poder estar aqui. como é que o senhor tem se recuperado desde que deixou a Santa Casa? Olha, é um reaprender a viver, não é? Porque a primeira fase é vencer a questão hospitalar, não é? Foram 3 semanas de UTI, e depois mais o resto em enfermarias, e depois o seu corpo, o meu corpo, por exemplo, ele voltou completamente paralisado, não é? Então eu estou reaprendendo a andar, reaprendendo a levantar, reaprendendo a me encher os braços. Então tem sido uma experiência, para mim, muito profunda, não é? Da dor humana, do sofrimento humano, e também do que é esta doença. Eu vi você falando aí com o secretário de Itanhaém, e a grande questão, para mim, é o egoísmo das pessoas, não é? São aqueles que não são sintomáticos, são assintomáticos, não é? São esses que transmitem. Provavelmente eu me contaminei desse jeito e desenvolvi a forma mais dura da doença. E graças a Deus que eu consegui sobreviver. Mas eu acho que a senhora sabe que eu perdi um irmão, não é? Sim. Veio meu irmão do Rio Grande do Sul e ele se contaminou. Nós não sabemos também exatamente onde, mas em 15 dias aqui na Santa Casa ele não conseguiu sobreviver. Padre, o senhor colocou uma questão que eu acho que é pontual, né? 2020 está sendo um ano desafiador para a humanidade, mas também um ano de uma oportunidade ímpar do ser humano evoluir enquanto ser humano, né? De olhar para o próximo, de ter empatia, de ter responsabilidade. E, infelizmente, nós mostramos ontem aqui, inclusive, uma pesquisa que mostra que grande parte da população da Baixada Santista toda tem saído de casa pelo menos mais de uma vez por dia e muitos não acreditam sequer na gravidade da doença. E são esses que não acreditam que estão colaborando e seguem colaborando para que a gente tenha vidas perdidas, né? A gente teve uma demonstração muito calorosa de muito cuidado com o senhor dentro da Santa Casa e de médicos que estão desde março dedicando a vida, alguns inclusive perderam a vida para que outros pudessem sobreviver. Se o ser humano não aproveitar esse momento para evoluir, certamente a gente perde uma oportunidade muito valiosa, né, padre? Não tem outro nome para isto. Podem vir estudiosos de pesquisa disto ou aquilo, mas isto se chama egoísmo. O ser humano é egoísta. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou sair, eu não quero saber de respeitar máscara, eu não quero saber se a doença ela vai ser o suportador da doença, eu vou cuidar da minha vida. Então, a grande questão é que a gente tem que dar nome a esse defeito humano terrível que faz com que essa situação se crie. Não é? Quer dizer, a gente viu o secretário de saúde ali falando a questão agora do verão. Quer dizer, custa eu fazer o sacrifício e deixar de vir para me proteger e proteger a minha família? Não custaria, mas o meu egoísmo não me permite. Então, acho que nós estamos desperdiçando esta grande chance de nós evoluirmos enquanto ser humano. E o que é evoluir enquanto ser humano? É deixar de pensar em mim mesmo, o que aconteceu com o meu irmão, né, que um netinho de 2 meses, que ele adorava a família dele, os 2 filhos, quer dizer, ele acabou dando a vida dele pela minha vida, não é? Então, isso é uma evolução. Isto é um ser humano que pensa no outro e não pensa em si mesmo. Então, a humanidade ela só evolui quando você cuida do outro, quando você deixa de cuidar de si mesmo, quando você deixa de buscar seus interesses para fazer com que o outro seja mais feliz e mais contente. Eu acho que isso é uma coisa muito simples, a gente complica demais, não é? Procurando, assim, termos acadêmicos. Isso é um defeito humano que a gente precisa vencer, o nosso egoísmo, não é? Enquanto isso não acontecer, pode fazer campanha, pode botar polícia,
pode fazer de tudo que as pessoas elas vão continuar negacionando, elas vão continuar negando, né? Elas vão continuar vivendo desse jeito que a gente está vendo. Quer dizer, isto que está acontecendo agora era totalmente previsível. A gente já sabia, quando tivemos esta liberação e as pessoas nas ruas loucas, elas dizem que estão cansadas, mas eu posso garantir na minha carne que o sofrimento de uma UTI, o sofrimento de um hospital é muito pior do que o sacrifício de ficar em casa. Sem dúvida nenhuma. E se tem uma lição que Jesus Cristo nos ensina, é a do amor ao próximo. Se tem alguém, né, que dedicou a vida e que dedicou esse olhar por fazer o bem, sem olhar a quem, foi realmente Jesus Cristo. Isso tem a ver com a maior religião de todas, que é o amor, né padre? Exatamente. Jesus disse, né, que o amor maior é dar a vida pelo outro. Não existe amor maior do que esse. Isso é evolução humana. O resto, eu acho que nasce disso, sabe? Se a gente não entender isso e procurar viver, quer dizer, lutar contra o meu egoísmo, lutar contra as minhas manias, contra os meus... E a gente vive hoje uma época de um individualismo muito grande, não é? Quer dizer, importa o que eu quero, importa o meu prazer, importa a minha vida, importa os meus interesses, e o outro que se dane. Então é o que acontece com o coronavírus. Quer dizer, eu por exemplo, agora meu sobrinho, que é filho do meu irmão que veio, né, para cuidar do pai, e a namorada dele, a esposa dele, os dois estão contaminados, não é? Estão aqui em quarentena na casa paroquial, e ele sintomático e ela totalmente assintomática, não é? Então a gente vê o perigo dessas pessoas que saem, dessas pessoas que não têm responsabilidade pela vida do outro, não é? Quer dizer, o que importa é simplesmente elas se satisfazerem. Então, se a gente não vencer o nosso egoísmo, nós não vamos vencer o coronavírus, não. Pode vir vacina, pode vir o que vier, porque nós teremos outras pandemias, teremos outras situações em que aquilo que vai imperar vai ser sempre o egoísmo. E quando o egoísmo impera, a destruição é completa da humanidade. Isso pode ter certeza. Eu concordo plenamente com o senhor. Para a gente encerrar essa entrevista, primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando pessoalmente com o senhor. Meu marido, Peterson, é filho do Coração de Maria. O senhor o conhece muito bem. Ele orou pelo senhor, rezou pelo senhor, pediu a Nossa Senhora pela sua vida e pediu para que eu lhe mandasse um forte abraço e deixasse registrado a satisfação dele ao vê-lo bem, ao vê-lo salvo. E eu queria muito encerrar essa nossa entrevista com a sua fala, né? Pedindo para quem nos assiste, quem nos acompanha nas redes sociais, entender que não é uma gripezinha, é uma doença muito séria e que tem levado muita gente que a gente ama para longe da gente. Veja, eu tive uma sorte. Quando eu peguei no começo de setembro, os números estavam em baixa. Então, lugares em UTI não faltavam. O pessoal da Santa Casa me cuidou, a equipe, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeuta, né, o TO, a fonoaudiólogo, o pessoal da limpeza, eles me cuidaram com um carinho enorme. Mas eles estavam descansados, viu? Isso a gente precisa dizer. Eles estavam descansados depois daquele primeiro momento. Então tiveram assim gás assim para me cuidar. E agora, depois que eu saí do hospital, eu já via novamente a equipe cansada dizendo para mim, Cláudio, estão voltando os números, nós já estamos voltando a ficar cansados. A gente não pensa que as equipes de saúde elas cansam, que são seres humanos, não é? Então, isso é uma coisa difícil também para eles. Então a gente precisa pensar nisto também, não é? Quer dizer, o pessoal da saúde que está aí na linha de frente, eles tiveram todo aquele primeiro momento de uma canseira terrível, eles me contavam. Eu, em setembro, quando internei, tinha lá vagas à disposição, porque os números estavam em baixa, mas agora eles falaram, nós estamos cansando novamente. Então, não é fácil. Agora, por que o egoísmo humano não é capaz de perceber isto? Não é? Por que o egoísmo humano não é capaz de esperar um pouco, uns meses mais, até que a vacina esteja à disposição? Por que o egoísmo humano não é capaz de dizer, opa,
espera ali, existe outro ser humano, talvez eu não tenha a forma violenta da doença, mas outro terá, não é? Então eu vou me conter, mas é uma luta, é lutar contra nós mesmos, não é? No fundo, pior que o coronavírus é o egoísmo de cada um de nós. Não tenha dúvida disso, viu? Eu não tenho, padre, pode ter certeza. Muito obrigada mais uma vez, que a sua recuperação siga sendo plena e absoluta e que logo todos os fiéis, todas as pessoas que rezaram pelo Senhor possam estar junto com o Senhor, mas com segurança. Ótima terça-feira. Ótima. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Santa Cecília. Dá um beijo no Peterson, diga que eu amo ele. Não é? E também deixa eu dar um beijo na Célia, porque a Célia é uma grande amiga. Eu fiquei muito feliz de saber que ela foi nomeada secretária. Não é? Então, agradeço também todas as pessoas que rezaram por mim, que foram muitas pessoas, né, que rezaram por mim. Eu sei que estava em oração, esta oração salvou minha vida. Mas, como eu disse, também fiz a experiência de dor de perder um irmão. Então, eu deixo estas palavras de Jesus, para mim, tão importante. O amor verdadeiro não é cuidar de si mesmo. O amor verdadeiro é dar a vida pelo outro. Este é o amor verdadeiro. O resto é narcisismo, viu? O amor que pensa só em si mesmo é um amor narcisista. E esse não é um amor, isso é doença. É isso mesmo. Egoísmo. Egoísmo. Um grande beijo, padre. Ótima terça-feira. Beijo, obrigado.